Começa agora o seu programa semanal a respeito da engenharia, inovação e desenvolvimento. Nesta edição, a entrevista aborda os rumos da mobilidade urbana. Para conversar conosco, recebemos o engenheiro Emiliano Stanislau Afonso Neto. E também Veja Mais. A reportagem da semana foi a Brasília registrar a posse da nova diretoria da FNE. E agora veja a sessão no ponto. A Federação Nacional dos Engenheiros teve a sua posse no dia 20 de março. Nós fizemos em Brasília uma posse onde nós reunimos os 18 sindicatos, os diretores da federação, em que nós traçamos rumos para essa nova gestão, para esse novo mandato dos nossos diretores, da nossa federação. Nós estamos pensando muito na questão do Cresce Brasil, mais engenharia, mais desenvolvimento. Desta vez nós vamos discutir os entraves da crise. Aonde que nós tivemos problema porque o Brasil não cresceu tanto quanto nós esperávamos. Então a ideia é que nós façamos uma discussão bastante técnica, trazendo profissionais, especialistas do Brasil todo, e que nós vamos lá aproveitar para discutir quais foram os entraves, quais são as propostas para que isso possa ser ultrapassado, esses gargalos que aconteceram nesse crescimento do país menor do que nós esperávamos, que a gente possa propor e possa acompanhar e cobrar do governo. Propostas factíveis de crescimento e desenvolvimento do país, aonde um país que desponta como uma grande força mundial, nós temos que participar efetivamente dessa discussão. Nesta edição, a entrevista do Jornal do Engenheiro conversa a respeito da mobilidade urbana, um tema infindável e que sempre é preciso se recorrer para refletir a respeito dos avanços, dos retrocessos nesta área. Para conversar conosco nesta edição, estamos recebendo o engenheiro Emiliano Stanislau Afonso Neto. Ele é diretor do CESP e também especialista aqui no metrô de São Paulo, especialista em mobilidade. Tem sempre atendido às nossas solicitações para poder nos munir de informações atuais a respeito desta temática que influencia a vida das pessoas. Emiliano, é um prazer recebê-lo aqui no Jornal do Engenheiro. O prazer é meu estar aqui com vocês e com os seus ouvintes. Perfeito. Emiliano, primeiro conversar um pouquinho a respeito do histórico da nossa mobilidade urbana, porque você me dizia antes de iniciarmos a entrevista que o que vivemos hoje, o trânsito atravancado, os carros, o transporte individual se sobrepondo ao transporte coletivo, né? As pessoas com medo de andar nas calçadas, tudo isso é reflexo de uma decisão que aconteceu lá atrás, década de 50. Queria que você retomasse essa história para nós. Nós olharmos a história da nossa cidade, né, que quando falamos de São Paulo, a gente verifica que ela acabou se formando, ela crescendo em cima do transporte como um todo. Nós tínhamos um transporte coletivo que buscava atender a situação da cidade, nós tínhamos as ferrovias, o Brasil foi o segundo país a implantar ferrovias no mundo. Isso ajudou a São Paulo a crescer. Na década de 50, ela começou veio a indústria automobilística. E na hora que veio a indústria automobilística, começou a se dar uma prioridade maior para o uso do que nós chamamos do transporte sobre pneus. Então, você começou a ter muito mais ônibus em vez dos bondes. Nós começamos a ter as estradas. Na ocasião, São Paulo tinha mais de 5.000 quilômetros de ferrovias, que era o equivalente do que existia com rodovias. Hoje, se nós olharmos, nós temos menos de 5.000 quilômetros de ferrovias e temos mais de 50.000 quilômetros de rodovias. Nós estamos até conversando um pouco, a União Internacional do Transporte Público, ela fez, perto da virada do milênio, na realidade ela levantou em mais de 100 metrópoles no mundo, em 95, voltou em 2000 e depois acompanhou algumas até 2005, buscando qual era a solução
dada para resolver a mobilidade nessas grandes cidades do mundo. E chegou a algumas conclusões que nós técnicos não sabíamos, como, por exemplo, que o carro ele se comporta como gás. Nós imaginávamos que o carro se comportava como líquido. No momento em que você tinha um rio que ele extravasa as suas margens, você melhora aquela calha, dá mais velocidade, que ele volta de novo para o seu caminho. E o que se verificou é que as cidades que buscaram solucionar os seus problemas, construindo mais avenidas, mais túneis, mais, sei lá, elevados, elas viram o problema piorar. Ou seja, o carro, ele se comportando como um gás, ele ocupa rapidamente aquele espaço novo disponibilizado e elas viram o problema, em vez de atenuar, esse problema ele piorar. Hoje, as políticas públicas atuais estão corrigindo esta rota ou a reforçando? Você está tocando um assunto, acho que muito importante. Se nós olharmos para o mundo, as cidades, metrópoles que estão com uma melhor mobilidade, elas têm uma participação integrada dos 3 níveis de governo. Você tem um governo central, que nós chamamos de governo federal, governo estadual, governo municipal, dando as mãos para que nas grandes cidades e metrópoles eles construam uma rede de transporte que atenda a sua economia e atenda o anseio dos seus cidadãos. Nós estávamos discutindo um pouco que no momento em que você tem uma cidade que não tem uma mobilidade dentro da sua necessidade de atuação, ela acaba não só perdendo cidadania, não só excluindo os seus cidadãos, mas ela perde renda. E com a perda de renda, ela perde condições de manter os seus empregos e de gerar novos empregos. Então, isso teria que ser mudado. O que a gente verifica? Nós verificamos até dentro do que aconteceu com a Constituição de 88, que transferiu para os municípios a obrigatoriedade de dar um transporte público de qualidade e que verifica que nessas grandes cidades, se não tiver um dinheiro mais pesado, ela não consegue. O governo federal precisa entrar. Ele está começando a entrar um pouco, você já viu o PAC da mobilidade, o PAC da Copa, mas são entradas tênues, né? Só para vocês terem uma noção, por exemplo, aqui em São Paulo, que o governo do estado, que está há 2 gestões buscando priorizar fortemente o transporte sobre trilhos, ele está investindo bilhões. Chega a se falar de 30 a 60 bilhões, e dentro de recursos federais a fundo perdido, nós temos alguma coisa em torno de 400 milhões. Tá? E mais os financiamentos que no final o Estado paga. Está mudando, mas ela está mudando muito, muito devagar e muito aquém das nossas necessidades. Perfeito. O Jornal do Engenheiro faz uma pausa breve para no próximo bloco continuarmos tratando a respeito da mobilidade urbana. Desta vez focando como a sociedade civil organizada está se mobilizando para debater este assunto e efetivamente resolvê-lo. O Jornal do Engenheiro volta daqui a pouquinho. Ainda nesta edição, veja a posse da FNE em Brasília. O Jornal do Engenheiro publicou: prefeituras devem se preparar para cuidar da iluminação pública. A entrevista está de volta nesta edição debatendo mobilidade urbana. As cidades precisam crescer, mas por onde elas vão passar? Este é um tema importantíssimo. No bloco anterior, o engenheiro Emiliano, nosso diretor aqui do sindicato, falou um pouquinho algo interessante, que a questão da mobilidade, ela não é só exclusiva socialmente falando, mas ela também, se não for pensada de maneira estratégica, Emiliano, ela pode nos trazer perdas econômicas e isso daí com certeza vai refletir no aspecto social.
E algo interessante é que a CNTU, a Confederação Nacional dos Trabalhadores de Profissões Universitárias Regulamentadas, ela tem, neste ano de 2013, várias campanhas, que são temas onde que serão debatidos, propostas serão feitas, enfim, nós vamos tratar desses temas. Um deles é a mobilidade urbana. E os nossos companheiros, né, economistas, da Federação dos Economistas, estão cuidando deste tema, obviamente junto com os demais. Isso daí é um sinal de que o problema é econômico mesmo. Eu fiquei muito contente quando eu vi que a CNTU, em especial os economistas, eles estavam tratando da questão de mobilidade. E o tema, o nome eles escolheram, que é com a mobilidade todos ganham. Eu falei, como todos ganham? Porque a gente encarava que a mobilidade, quem ganhava, quando você fala de mobilidade, você começa a pensar no transporte público, né? No ônibus, no metrô, na ferrovia, e eles estavam mostrando que com a mobilidade ganha a sociedade civil como um todo, a economia como um todo, o governo. Né? Então, ou seja, você com uma boa mobilidade para a cidade ela começa a ter uma dinâmica mais positiva. Todos nós que moramos aqui em São Paulo, a gente verifica que a cada ano que passa, o trânsito piora. Eu moro no mesmo local há mais de 20 anos e trabalho na mesma região da cidade. Né? E o que eu vi? Eu até brinco, que a cada ano que passa eu moro mais longe. Ou seja, eu demoro mais tempo para sair da minha casa e ir para o trabalho. Você, quando sai da sua casa ou do seu escritório e resolve fazer uma reunião fora, hoje você tem que pensar direito, você consegue fazer duas. Você vai para um local só, porque dificilmente você tem condições de ir para um segundo. Isso gera perda. Não gera perda só no seu tempo, ela gera perdas econômicas. E essas perdas econômicas, no momento em que você mexe na mobilidade, ela acaba gerando recursos para quem? Para a própria economia, né? E para o próprio governo. Então, alguns estudos feitos há um tempo atrás pela FEA-USP, elas mostravam que se você investisse numa linha de metrô, no local que ela seria efetivamente necessária, ela geraria recursos suficientes aos governos. Quando eu falo aos governos de nível federal, municipal e estadual, suficientes para amortizar os financiamentos. E no site da CNTU, você também conhece um pouquinho mais destas campanhas. E nos veículos de comunicação da própria CNTU, dos Sindicatos dos Engenheiros e da Federação Nacional dos Engenheiros, você também poderá se aprofundar nestas temáticas, porque elas são e serão, durante todo 2013, pauta destes veículos. Emiliano, avançando na sociedade civil organizada, que se apropria desse debate, diferente talvez do que na década de 50 do século passado, né? A mobilização era menor, com certeza, nós estamos diante da Conferência Estadual das Cidades, que preponderantemente debate a questão da habitação, porque é um setor bastante sensível, né? Nas cidades. Porém, é uma conferência que vai debater a cidade como um todo. Mobilidade e habitação são temas correlatos? Eles se encontram ou não? Cada um é separado. Olha, você está tocando também outro assunto bem interessante. Há alguns anos atrás, na década passada, eu como metroviário, cheguei a ser presidente da Associação dos Engenheiros e Arquitetos do Metrô. Nós começamos algumas mobilizações para tentar melhorar a mobilidade das nossas cidades. E dentro dessas questões, nós sentimos falta de trazer a sociedade civil para junto. Nós sentimos falta de trazer os movimentos, que eram movimentos muito fortes, muito sérios, que eles brigam e eles lutam até com várias razões para ter uma habitação decente. É uma das primeiras coisas que o ser humano quer. E o que a gente verificava? Muitas vezes, quando eles conseguiam, eles colocavam essa habitação longe. Ela longe do local. Eram as áreas mais baratas, forçando eles a fazerem uma grande viagem, que desgastavam, que geravam uma produtividade menor, ou seja, eles ganhavam a casa e nem sempre ganhavam a cidadania, ou perdiam a cidadania. Para a gente concluir, queria que você falasse, tivesse a câmera aberta para suas considerações finais, mas falar da importância da engenharia para que nós consigamos uma mobilidade urbana mais saudável, com seus aspectos sociais, econômicos, políticos também,
Fica à vontade. Olha, sei lá, sou engenheiro há 35 anos, né? E a nossa profissão, ela é uma profissão voltada ao desenvolvimento. Então, um país que não tenha desenvolvimento, ela vai ter uma má engenharia. O mercado do engenheiro complica. A qualidade de vida da população, ela cai. E o que eu vejo, eu fico até contente de ter tido a oportunidade de trabalhar numa área que ajuda a vida das pessoas, né? A mobilidade junto com a engenharia, tem muito de engenharia. Quando você começa, nós falamos de metrô hoje em termos de segundos. Então está tendo uma série de estudos para a gente conseguir baixar de um intervalo teórico de 90 segundos para 75 segundos entre os trens. O metrô de São Paulo já é o que tem o segundo menor intervalo do mundo. Tá? De repente, com isso, ele vai ter o menor. Né? Mas o que isso representa para a população? Uma maior disponibilidade de lugares. Né? Nós temos uma linha, infelizmente, muito pequena, são 74 quilômetros, que carregam 4.700.000 pessoas diariamente. Infelizmente, nós batemos os recordes de densidade de usuários. Eu falo infelizmente porque nós gostaríamos de ter uma malha maior para atender dentro de uma situação melhor, mas nós somos ainda, hoje, vamos dizer, uma das empresas benchmarks. Nós estamos com certeza entre os 5 melhores sistemas de metrô do mundo. Isso, boa parte, não só pelos engenheiros, por uma série de outros técnicos, mas tem muito de engenharia para que consiga ter esses níveis de desempenho. Perfeito. O trabalho por uma mobilidade urbana melhor não para e o Jornal do Engenheiro está atento a falar com esses técnicos, esses estudiosos, o Emiliano, um profissional destacado da área, para poder levar a você, telespectador, as informações mais atuais a respeito do tema. O Jornal do Engenheiro não termina com esta entrevista. Continue acompanhando o programa porque tem mais assuntos a respeito do desenvolvimento para você. É uma honra poder estar no Conselho Consultivo para 2013 da CNTU e o que eu pude observar é que hoje ela integra a participação de diversos profissionais em áreas diferenciadas dentro do Brasil com o objetivo de exercer a cidadania nas suas regiões, então representando não só a parte da engenharia, mas os médicos, odontólogos, gestores, administradores, e eu pude perceber como é fantástico esse envolvimento desta confederação, ou seja, ela integra esse século XXI diferente das demais. Parabéns. Dia 20 de março tomou posse em Brasília a equipe que comandará a Federação Nacional dos Engenheiros na gestão 2013-2016. Reeleito para a presidência da entidade, Murilo Celso de Campos Pinheiro também está à frente do CESP, o Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo. Eu queria só agradecer muito, imensamente, aos diretores que fizeram parte conosco dessa diretoria que termina. Dizer que foi um prazer para mim, um aprendizado cada vez maior. Saudar aos diretores que tomam posse, juntamente conosco. Diretores esses, que nós estamos muito esperançosos em fazer um trabalho cada vez mais forte. Até porque, com o crescimento da nossa federação, a responsabilidade aumenta. A vontade de fazer também é maior. Então eu gostaria de convocá-los todos, que façamos da federação uma federação cada vez mais presente, uma federação cada vez mais próxima das questões da sociedade, e uma federação que faz com que o nosso país tenha crescimento e desenvolvimento e com uma vida melhor, com mais oportunidade de trabalho, com mais oportunidade de vida a todos nós.
papel desempenhado pela FNE foi o destaque na cerimônia, prestigiada por mais de 500 convidados, entre profissionais, lideranças sindicais, autoridades e parlamentares. Eu quero cumprimentar todas e a todos, desejar uma boa noite, cumprimentar o Murilo, cumprimentar todas as autoridades presentes na mesa, na pessoa do senador José Pimentel, líder do governo no Congresso Nacional, e dizer da minha alegria de participar dessa posse da Federação Nacional dos Engenheiros. Eu, em 2003, 2004, nós tivemos um seminário em São Paulo, e me lembro que estiveram presentes naquele seminário os ministros Guido Mantega e o então ministro do Planejamento, Paulo Bernardo. E a Federação Nacional dos Engenheiros entregou a eles um livro que se chamava, à época, Cresce Brasil, com um conjunto de ações que o Estado brasileiro deveria adotar para a retomada do crescimento. E eu creio que aquele livro foi muito importante para subsidiar aquele programa lançado em 2005, 2006, que foi o programa de aceleração do crescimento, do PAC. E o PAC começou, nós tivemos uma repercussão importante no crescimento brasileiro, tivemos a crise americana que afetou o Brasil, mas o Brasil conseguiu contorná-la a partir das políticas anticíclicas do então presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Depois retomamos o crescimento novamente em 2010. Em 2011 fomos atingidos pela crise europeia e eu creio que as políticas da presidenta Dilma Rousseff estão conseguindo contornar a crise europeia e o Brasil retoma o crescimento. A FNE ajuda a pensar o desenvolvimento brasileiro. Um exemplo é o projeto Cresce Brasil, mais engenharia, mais desenvolvimento. Lançado em 2006 pela entidade, ele contém propostas para expansão econômica com distribuição de renda e sustentabilidade ambiental. Nossa Federação Nacional dos Engenheiros, que é firme na defesa da categoria, mas não é corporativista. Tem uma visão de país, tem uma visão de projeto nacional, e foi com eles que eu aprendi e discuti a questão de transferência tecnológica quando nós compramos equipamentos de defesa fora ou quando nós desenvolvemos um trem de alta velocidade, que isso precisa ser negociado para deixar raízes aqui e fincar os princípios da inteligência. Foi isso que eu aprendi quando agora, rejubilemos-nos todos, nós temos, a partir do sindicato, e a federação certamente vai incorporar isso, nós temos o nosso Instituto de Tecnologia, nós vamos ter a nossa faculdade, vinda a partir da iniciativa dos sindicatos engenheiros. São fatos que valem por si, que eu saúdo e agradeço, como engenheiro, que me sinto representado pelos senhores, nas entidades que dirigem e presidem. Tem também uma pessoa, e a ela eu quero fazer uma referência pessoal, é o Murilo. O Murilo é uma pessoa dinâmica, o Murilo é uma pessoa de convergência, o Murilo tem conseguido superar polêmicas em virtude de um projeto maior. O Murilo é o homem certo no lugar certo. Foi assim em São Paulo, transferiu-se para o país, foi assim na CNTU, que teve um papel extremamente dinâmico em vê-la constituída também. Uma categoria como esta dos nossos engenheiros, que tem um compromisso muito forte com o Estado Nacional, que tem conhecimento, que pode ajudar muito, a gente vem aqui, Murilo, abraçá-los e dizer: o Brasil precisa muito dos nossos engenheiros e nós estamos à disposição de vocês. Eleita durante o 8º Congresso Nacional dos Engenheiros, realizado em São Paulo em setembro de 2012, a nova diretoria da FNE continuará defendendo não só os interesses da classe, mas também os da sociedade brasileira. Nós sabemos da velocidade com que caminha a ciência, a tecnologia, a inovação, principalmente o campo das inovações. E nós sabemos que um profissional, aquele jovem que acabou de se formar,
e que não fez nenhum curso de requalificação, de aprimoramento, de aperfeiçoamento na área tecnológica, em 2 ou 3 anos ele se torna obsoleto. E para isso nós precisamos oferecer essas oportunidades, e quero parabenizar, Murilo, esse trabalho forte que você está fazendo no sentido de colocar uma universidade para aperfeiçoar e aprimorar os nossos profissionais, para garantir mercado de trabalho para os jovens que acabam de formar, mas principalmente aqueles que estão formados e que podem perder seu posto de trabalho por não ter condição de ter esse aperfeiçoamento e aprimoramento, e que eu tenho certeza que a universidade irá oferecer a todos eles. Meu caro amigo e presidente Murilo Pinheiro, quero cumprimentá-lo, agradecer o convite, em seu nome cumprimentar todas as autoridades aqui da mesa, a todos e a todas, boa noite. Para nós do setor de engenharia e arquitetura, das empresas de engenharia e arquitetura, é um prazer muito grande participar de um evento de engenheiros, né? Nós que temos no nosso trabalho o corpo principal humano que forma as nossas empresas, que são os engenheiros. Esse momento é, na verdade, um momento de importância fundamental. É o reconhecimento de todos os engenheiros, todas as suas instituições, pelo trabalho que o Murilo desempenhou e que vai continuar desempenhando com os seus pares de diretoria. A Federação Nacional dos Engenheiros tem sido um parceiro importante do Ministério do Esporte. Nós assinamos recentemente um convênio de cooperação entre o Ministério e a Federação, com o objetivo de que a Federação faça um acompanhamento das obras de engenharia que estão se desenvolvendo tanto para a Copa quanto para as Olimpíadas, no sentido de verificar as oportunidades que existem para o desenvolvimento da engenharia e da indústria nacional. Nós temos um desafio de fazer com que a engenharia seja reconhecida e seja muito mais valorizada no país. Nós temos um desafio de ajudar nas políticas públicas, de ajudar nas questões sociais do país. Nós temos como responsabilidade também a essa ajuda aos cidadãos brasileiros. Quer dizer, os desafios são enormes. Agora, a expectativa é que a gente consiga fazer uma parte disso, que nós todos, de mãos juntas, de mãos dadas, consigamos realizar muito nessa federação. Para saber mais sobre a atuação nacional dos engenheiros organizados, acesse o nosso portal na internet. Associe-se ao CESP pela internet. Juntos somos mais fortes.